nós vamos conversar então sobre os periféricos de saída de dados. Observa comigo, qual é a teoria para os periféricos de saída? Acompanha, realizam a saída ou recebimento dos dados já processados pela CPU. Então, à medida que a CPU, que o processador do computador vai processando dados, ele vai enviando essas informações, esses dados processados, para os periféricos de saída. E são eles, periféricos de saída, que realizam a saída ou o reconhecimento ou recebimento dos dados que já foram processados pela CPU. Essa é a ideia dos nossos periféricos de saída. Vamos aos exemplos mais clássicos, os mais importantes. Por exemplo, uma impressora. Uma impressora é tradicionalmente conhecida como sendo um periférico de saída de dados. Isso porque se a impressora foi feita para imprimir, então se ela está imprimindo, é porque isso já foi processado anteriormente pelo computador. Observa, impressora então realiza, dispositivo que realiza ou imprime dados, textos e imagens em papel e ou outros suportes. Por isso, a impressora já que imprime, dá saída às informações que já foram processadas pela CPU. Por isso que impressora é conhecida como um periférico de saída de dados. Agora, nós temos uma exceção a essa regra. Que exceção é essa, professor? Olha só, se eu tenho uma impressora multifuncional, a impressora multifuncional tem a sua parte scanner, que é periférico de entrada, e tem a sua parte impressora, que é periférico de saída. Portanto, se a prova indicar uma impressora multifuncional, aí sim nós temos a ideia de um periférico de entrada e saída simultaneamente. Mas só a impressora, sem citar nada, só indicou impressora, bem, então é só periférico de saída de dados. Bem, quando a gente fala sobre a impressora, nós também temos várias tecnologias de impressoras no mercado. Por exemplo, nós temos as impressoras jato de tinta. Uma impressora jato de tinta é conhecida como uma impressora de não impacto. Isso porque não há um impacto do elemento impressor com o suporte que é o papel. Como assim, professor, não há impacto? Acompanha no desenho aqui que eu fiz para ti, acompanhe. Nós temos aqui o cabeçote de uma impressora jato de tinta. E aqui embaixo o papel. Quando o cabeçote chega bem perto do papel, mas não toca o papel, então a impressora jato de tinta começa a espirrar tinta. E é esse ato de espirrar tinta que realiza a impressão propriamente dita. Então a impressora jato de tinta é conhecida como uma impressora de não impacto, justamente porque o cabeçote chega bem próximo do suporte, que é o papel, e espirra tinta. Por isso chamada de impressora jato de tinta. Não tendo impacto do elemento impressor com o suporte, nós dizemos que a impressora jato de tinta é um exemplo de impressora de não impacto. Bem interessante essa historinha também, né? Bem, seguindo adiante aqui os nossos conceitos, temos também as impressoras do tipo laser. Uma impressora laser também é concebida como uma impressora de não impacto, porque a impressora laser ou as impressoras lasers também não produzem impacto durante o processo de impressão. Acompanha também a ideia do esqueminha. Aqui eu tenho a ideia de como se fosse o cilindro de uma impressora laser. E este cilindro, ele é fotossensível. Professor, o que significa dizer que o cilindro é fotossensível? Significa que vai ter um determinado laser que vai ser colocado sobre esse cilindro, quer dizer, vai atingir o cilindro, e onde o laser atingir o cilindro, uma camada fotossensível vai reagir, e aí vai aderir toner. Toner é como se fosse a tinta da impressora laser, só que em pó. E esse toner tem cargas elétricas positivas. E o papel que está aqui tem carga elétrica negativa. Como cargas elétricas opostas se atraem, observa que o cilindro com o toner e as cargas elétricas positivas chega bem perto do suporte, que é o papel com carga elétrica negativa, mas não toca o papel. Quer dizer, o cilindro não está tocando o papel. E quando o toner chega bem perto do papel, ele é sugado para o papel em relação às diferenças de cargas elétricas. E aí sim é realizada a impressão. Claro que depois esse toner vai ser superaquecido para ver a fusão dele com o papel. Mas aí a gente diz então que a impressora laser é conhecida como uma impressora de não impacto, porque não há um impacto do elemento impressor com o suporte que é o papel. Ok? Bem, aqui nós temos agora um exemplo de uma impressora matricial, que é um outro tipo de impressora. A impressora matricial
Diferente da nossa impressora laser, a impressora matricial é uma impressora de impacto. Percebe? A impressora jato de tinta e a impressora laser não impacto. Mas a impressora matricial é conhecida como um tipo de impressora de impacto. Isso porque existe impacto no momento da impressão. E uma das principais características da impressora matricial é justamente um nível altíssimo de ruído. A ideia de uma impressora matricial é justamente essa, ela produz impacto durante a impressão e esse impacto que ocorre durante a impressão produz muito ruído. Por isso que a gente diz que a impressora matricial é uma impressora muito barulhenta, produz muito ruído durante o processo de impressão. Mas deixa eu te mostrar o esqueminha também. Aqui eu tenho o cabeçote da minha impressora matricial, aqui eu tenho uma fita e aqui eu tenho um papel. Quando a impressora matricial realiza a impressão, as agulhas que estão aqui, observa, esse cabeçote é cheio de agulhas. Essas agulhas da impressora matricial tocam a fita, que por sua vez toca o papel. E aí é realizada a impressão. Percebe que na impressora matricial, as agulhas tocam a fita, que toca o papel. Esse processo é um processo então de impacto. Há um impacto durante o processo de impressão. E isso mesmo torna a impressora matricial muito barulhenta, muito ruidosa. Agora, ainda hoje são usadas as impressoras matriciais, mesmo sendo de impacto e mesmo produzindo muito ruído, em algumas situações, como por exemplo, carbonagem, quando precisa fazer carbonagem de documentos, quando é necessário, por exemplo, impressão em formulário contínuo, muitos se usam as impressoras matriciais ainda hoje em função do seu baixo custo. Quer dizer, muito barato o custo de impressão na impressora matricial, ok? Bem, agora deixa eu te mostrar uma outra historinha. Aqui eu estou te mostrando uma impressora 3D. Observa, nós falamos de impressora matricial, falamos de impressora laser, falamos de impressora jato de tinta. Mas ultimamente a gente vive uma febre das impressoras 3D. As impressoras 3D são aquelas capazes de imprimir objetos do mundo real, do mundo físico real. E elas fazem isso por sobreposição de camadas normalmente. Embora existem vários tipos de impressora 3D, essa é uma impressora 3D, na qual há a deposição de camada sobre camada, gerando um objeto 3D. As impressoras 3D, então, também estão aí disponíveis no mercado. Todas essas impressoras que eu citei até agora, a impressora matricial, a impressora laser, a impressora jato de tinta e também as impressoras 3D, todas elas são considerados periféricos de saída de dados. Até mesmo as impressoras 3D, porque essa informação do que ela imprimiu estava lá no computador e ela deu saída para as informações que estavam lá no computador. Por isso que a gente diz que as impressoras 3D também são exemplos de periféricos de saída de dados. Outro termo que está muito vinculado ao estudo das impressoras é o termo plotter. Professor, o que é um plotter? Plotter é uma impressora de grande porte. Embora existam tipos de plotter que não imprime, tem plotter de recorte, de adesivo, recorte de tecido, recorte de metal, recorte de madeira, aí são os plotters de recorte. Mas quando um plotter imprime, ele é uma impressora. E aí nós dizemos que plotter, quando é vinculado à impressora, indica que é uma impressora de grande porte. Então se um dia tu ouvir falar numa impressora plotter, é uma impressora de grande porte, que pode imprimir em grandes formatos e também é periférico de saída. Esse exemplo que eu estou te mostrando aqui no slide, esse é um exemplo de um plotter jato de tinta. Quer dizer, um plotter de não impacto, porque esse plotter imprime com a tecnologia jato de tinta. Mas tem plotter que recorta, tem plotter que desenha com canetas. E aí um plotter de recorte ou um plotter de desenho com canetas, esses são de impacto. Então nós temos plotter de não impacto, como o plotter jato de tinta que eu estou mostrando aqui, e nós temos plotter de impacto, como os plotter, como eu disse antes, de recorte, ou os plotters que desenham com canetas. Pensou em plotter, pensou também que é periférico de saída, falou que é uma impressora de grande porte. Essa é a ideia do nosso plotter. Ok, pessoal?